Oi, vamos continuar então as nossas videoaulas e hoje nós vamos falar sobre o conceito de limite de função. Então vamos lá. A definição é razoavelmente simples, não é muito complicada, mas é o seguinte: dada uma função f que está definida num conjunto A de R com valores em R, e você pega um ponto x0 que pertence a A, e nós queremos saber o comportamento da f de x quando x se aproxima desse x0. Como é que a f, né, a função f de x, se comporta quando está próxima do ponto x0? Então, isso a gente coloca como se, quando x tende para x0, o que acontece com os valores da função f? Então, isso que está escrito aqui. A notação que nós usamos em geral é limite de f de x quando x tende para x0 é o quê? Então, por exemplo, vamos ver alguns comportamentos. Pegue a função 1 sobre x, por exemplo. A função 1 sobre x, eu quero saber o comportamento dela quando x se aproxima do ponto x0 igual a 0, bem aqui na origem. Então, o que temos aqui, nesse gráfico da função 1 sobre x, é que quando ela se aproxima do ponto 0, do lado direito, ela cresce indefinidamente, ela vai para infinito, é o que está escrito aqui. Quando o x se aproxima de 0 pelo lado esquerdo, a função vai para menos infinito, é o que está escrito aqui. Agora, um outro tipo de limite é quando x cresce indefinidamente, ou seja, x vai para o infinito, o que acontece com a função? Nesse caso aqui, a f de x, 1 sobre x, vai para 0, tanto quando x vai para mais infinito, quando x vai para menos infinito. Observe que tem um detalhe aqui, como o x0 igual a 0 não pertence ao domínio da f. Isso pode acontecer. Nós vamos fazer a definição com x0 pertencente ao domínio, mas tecnicamente não precisa pertencer ao domínio. Mais um exemplo sobre limite. Observe essa função que ela é definida o seguinte: se x é menor ou igual a 1, ela é um x², esse arco de parábola aqui. Se x for maior que 1, ela é essa reta do lado direito aqui. O que acontece com essa função? O que acontece é que quando nós nos aproximamos de 1 pelo lado esquerdo, ela converge, né, o limite é 1, bem esse ponto aqui. No entanto, se nós aproximarmos de 1 pela direita, o limite dessa função vai ser 5. Então, você vê que a função aqui tem um salto, ela tem um salto aqui. Então, isso mostra que o limite do lado esquerdo pode ser, de um ponto, pode ser diferente do limite do lado direito. E observa que essa função, no f do 1, né, f de 1 é igual a 1, ou seja, o valor da f no ponto 1 está bem aqui. Um outro tipo de comportamento, que é o seguinte: o limite do lado esquerdo, indo do lado esquerdo, pega o ponto 0 de novo. Você pode ter aqui uma função, eu não peguei uma função qualquer aqui, não tem a fórmula dela aqui, mas só para explicar para vocês. Se for se aproximar de 0 pelo lado esquerdo, você vê que a função vai para menos 3. Se o limite vai pelo lado direito, também é menos 3. Mas o valor da função no ponto não é menos 3, é menos 2. Então, esse é outro tipo de comportamento bastante interessante. Você também tem um salto aqui, mas o salto só é feito no ponto 0, que vai ser menos 2, mas os limites esquerdo e direito são iguais. Esse é outro tipo de comportamento. Agora, nós temos que tornar isso de uma maneira mais formal, né? Tudo isso que eu apresentei para vocês são gráficos, mas nós temos que trabalhar com as fórmulas das funções e calcular como é que se faz esses limites. Então, a primeira noção que eu queria apresentar para vocês é de vizinhança aberta de um ponto, x0. Se tem um ponto x0 em R, a gente denota vizinhança de x0, por exemplo, como v de x0,
é qualquer intervalo aberto de R que contém o ponto x0. Por exemplo, se você pega o ponto 2, esse intervalo 1.9999 e 2.001 é uma vizinhança aberta de 2. Também, menos 1,9 e 207,4 é outra vizinhança aberta. Raiz de 2 e 5, raiz de 2 é 1,41 e 5 está lá na frente, e o 2 está aqui em pertence. Então, o 2 pertence a todos esses intervalos abertos, eles são vizinhanças. São todas vizinhanças abertas de x0. Outro exemplo, dado um ponto A em R, se você pega um valor epsilon e constrói o intervalo A menos epsilon, A mais epsilon, esse intervalo, que o A está bem no meio, é também uma vizinhança aberta, e nós vamos usar muito intervalos desse tipo. Então, a definição formal de limite é o seguinte: você tem uma função definida num certo domínio, um ponto x0 pertencente a A, eu já avisei que, tecnicamente, não precisa necessariamente pertencer a A, mas precisa ser muito próximo de A. A gente diz que tem que estar no fecho de A. Mas, para o que nós estamos precisando aqui de cálculo, basta que x0 pertence a A, por enquanto. E nós denotamos que o limite de x tendendo a x0 da f de x é um certo valor L, se a gente pega uma vizinhança de L, se para qualquer vizinhança que você pega de L, vai existir uma vizinhança do x0, tal que a imagem dessa vizinhança do x0 está totalmente contida dentro da vizinhança de L. Então, se x pertence à vizinhança de x0, a f de x pertence à vizinhança de L. Então, tudo que sai dessa vizinhança de x0 vai para dentro da vizinhança de L. Então, isso é a definição que é um pouco intuitiva, mas também isso aqui é mais difícil de fazer conta. Então, nós vamos ver uma maneira de fazer a mesma coisa, só que é possível fazer contas para isso. Aqui tem uma explicação. Você pega uma vizinhança de L, você tem uma função aqui é o gráfico de uma função, você tem uma vizinhança aqui do L. Então, o limite, quando x tende ao ponto A aqui, no caso aqui é o ponto A, é L se, dado essa vizinhança aqui, vai existir uma vizinhança do ponto A aqui, tal que toda essa vizinhança é levada pela função fx dentro da vizinhança epsilon de L. Então, essa que é a ideia geométrica do que está acontecendo no limite. Então, veja, qual a ideia técnica de tender, quando tender para A, vai tender a L? É que você vai apertando aqui as vizinhanças de L e você sempre vai achar, se o limite existir, você vai achar uma vizinhança de A que está sempre dentro da vizinhança de L. Não importa o tamanho dessa vizinhança, você vai pegando vizinhanças cada vez menores, apertando, apertando, e sempre vai encontrando vizinhanças de A que vão sempre ser levadas pela função dentro da vizinhança de L. Então, essa é a noção. Você vai apertando aqui, caminhando para L. Então, a definição do formalismo de limite no formalismo epsilon delta é o seguinte: esse limite aqui existe, né? O limite existe é igual a um número L, se dado epsilon maior que zero, aquela vizinhançazinha pequenininha, existe um outro delta que vai construir uma vizinhança de x0, tal que se x pertence a essa vizinhança de x0, então a imagem de x pertence à vizinhança de L. A vizinhança aqui é dada como sendo a distância de x, aqui é um módulo, né? Distância de f de x até L é menor que epsilon. E aqui a distância de x até x0 é menor que delta. Então, essa que é a grande sacada, né? Você vai apertando aqui, o epsilon ficando cada vez menor, e você vai encontrando deltas que levam toda essa vizinhança U de x0 na vizinhança V de L. Desta maneira, nós temos que o U de x0 é esse intervalo, e o V de L é esse intervalo, L menos epsilon, como está aqui, E a função leva toda a vizinhança U de x0 dentro da vizinhança U de L, como está aqui, certo? Um exemplo, limite de x quadrado, quando x tende a zero, é zero. Como é que prova isso? Não confundir esse zero com esse zero, né? Porque, dado então, seja epsilon maior que zero, você dá o epsilon, o que a gente precisa provar? Precisamos provar que existe um delta maior que zero, tal que, se a distância de x até zero é menor que delta,
a distância de x² até o zero, que é o L que você está querendo, é menor que epsilon. Só que esse zero está na abscissa, esse zero está na ordenada. Tá? Então, aí o que você faz? A ideia que tem para você obter quem é esse delta é você manipular essa desigualdade e tentar encontrar x menos zero ou x, módulo de x, menor que um certo delta. Então, como é que faz? É simples. Pega módulo de x² menor que epsilon, implica que o módulo de x, extraindo a raiz quadrada, é a raiz de epsilon. Então, se você tomar, por exemplo, epsilon igual a 0,01, se você tomar delta menor que a raiz quadrada de 0,1, que é 0,1, o que vai acontecer? Que se x pertence a esse intervalo que contém o zero, a f de x, que é x², vai pertencer a esse intervalo. Por que isso prova o limite? Significa que se você pegando epsilon cada vez menores, 1 sobre 10.000, 1 sobre 100.000, 1 sobre 1 milhão, você vai encontrar da mesma forma as raízes quadradas desses números pequenos, vai encontrar intervalos que vão dentro daquele epsilon que você tem. Certo? Outro exemplo, limite de x² quando x tende para 2 é 4, é a mesma função no outro ponto. O que eu quero mostrar é que tecnicamente é a mesma coisa, mas a álgebra que você vai ter que usar pode necessitar de alguns truques, como esse aqui que eu vou mostrar para vocês. A mesma coisa, dado um epsilon maior que zero, precisamos provar que existe um delta maior que zero, tal que se a distância de x até 2 é menor que delta, a distância da imagem, que é x² até 4, é menor que epsilon. Certo? Então, como é que faz? Você tem que manipular isso daqui para encontrar x menos 2 menor que delta. Esse delta vai ser, claro, função do epsilon que você deu. Para cada epsilon você vai encontrar um delta. Então, o que você faz? A ideia aqui é simplesmente escrever que x2 menos 4 é módulo de x menos 2 vezes x, módulo de x mais 2. Agora, aí que vem o truque. O delta que você quer é cada vez menor. Você quer deltas pequenos. Então, você pode supor que o seu delta é menor que 1. Não há nenhuma perda de raciocínio em você pegar delta menor que 1. E o que a gente obtém? Vamos pegar que delta é menor que 1. Claro, se funcionasse para delta maior que 1, vai funcionar com muito mais razão ainda para deltas menores que 1. Né? Se você tem um intervalo grandão que vai todo mundo dentro da vizinhança V de L, essas outras vizinhanças menores também vão lá dentro de V de L. Então, não tem você não perde nada colocando delta menor que 1. E o truque aqui é escrever que x mais 2, que eu quero sumir com isso, eu quero só deixar isso. Eu escrevo x mais 2 como x menos 2 mais 4. Então, isso daqui, o módulo da soma, é menor ou igual que a soma dos módulos. Então, isso aqui vai ficar x mais 2 mais 4. Menor, igual. Agora, x menos 2, o delta é menor que 1. Portanto, eu quero que x menos 2 seja menor que delta e delta é menor que 1. Então, isso aqui é menor que 1. Por isso, isso aqui fica menor que 5. Ou seja, eu consegui uma estimativa, a ideia é essa, eu consegui uma estimativa para x mais 2. O que eu faço? Eu pego o delta, o mínimo entre o 1 que eu peguei e o epsilon sobre 5. Né? Quando eu faço isso, o que acontece? X menos 2 é menor que delta e o x2 menos 4 vai ser menor que epsilon. Por quê? Você vai pegar o menor dos dois, né? Você vai dividir por 5. Né? Então, aqui vai ficar epsilon, x mais 2 é igual a 5, mas esse aqui vai ser menor que epsilon sobre 5. Então, 5 corta com 5 dá menor que epsilon. Por exemplo, se você pegar epsilon igual a 0,05, a gente pode tomar o delta como sendo 0,05 sobre 5, então dá 0,01. E a gente obtém que se x pertence a 1,9999 e 2,001, o f de x vai estar nesse intervalo. É só vocês fazerem as contas com a calculadora e ver que dá certinho. Limites laterais. O que acontece é que, como eu mostrei em alguns... deixa eu voltar aqui. Quando a gente pega o limite de uma função num ponto, por exemplo, aqui no ponto 0, eu posso ir pela esquerda ou pela direita para o ponto que eu estou interessado. Então, isso é muito importante, porque a reta é ordenada, né? A reta
vai de menos infinito até mais infinito. Então, eu sempre posso fazer um limite à direita e um limite à esquerda. Então, o limite à direita é quando o x é maior do que o x0 que eu estou falando, né, que eu estou considerando. Então, como é que se faz isso? É a mesma coisa que a definição anterior, só que x menos x0 vai ser menor que delta. Então, aqui não precisa usar o módulo, porque o x é maior que x0, então isso aqui já é maior que zero. Então, x menos x0, que é x, está do lado direito de x0, é menor que delta, né? Tudo isso aqui é positivo, né? X menos x0 é menor que delta. Então, x tem que ser maior que x0. Essa inequação aqui está dizendo que x é maior que x0. Então, a distância de fx até L é menor que epsilon. E o limite à esquerda é quando x0 menos x, e aqui o x está à esquerda de x0, menor que delta, implica que a diferença é menor que epsilon. É absolutamente a mesma coisa, só que levando em restrição que você não precisa colocar o outro lado, né? É só do lado direito ou o lado esquerdo se aproximar. E a gente denota como x tende para x0 mais pela direita, x tende a x0 menos pela esquerda. Coisas importantes sobre o limite. Se o limite de uma função L existir, quer dizer, existir esse L aqui, ele é único. Isso é um teorema muito forte, muito importante. Então, se o limite existir, ele é único. Então, uma função não pode ir para um L1 e para um L2, onde L1 é diferente de L2. A outra coisa, aqui é outro teorema importante, é que se o limite da função existe, se e somente se os limites laterais existem e são iguais. Ou seja, se um desses limites, lateral ou à direita ou à esquerda, direita ou esquerda, não existir, o limite não existe, por definição. Tá certo? E eles têm que ser iguais. Então, por exemplo, quando nós colocamos aquela função que dava um salto, o limite do lado direito era diferente do limite do lado esquerdo, então não vai existir o limite. Por exemplo, essa função é a função que é 0 antes do zero e é 1 depois do zero. Tem um salto aqui. O limite à direita claramente é 1, o limite à esquerda é claramente 0 e nós temos um salto aí, e essa função, por exemplo, não existe o limite. Uma outra coisa de limites laterais, esse é um caso extremo, né? A função oscila, essa função cosseno de π sobre x, ela oscila demais quando se aproxima perto de zero. O professor Samuel deu um exemplo parecido disso na aula passada sobre funções que oscilam demais. Então, você vê o seguinte, do lado, quando x tende para zero, aqui, desculpe, aqui devia ser zero. Essa função, x0 aqui é zero, tá? Bem aqui. Essa função oscila demais, então ela vai se aproximando de zero, mas se aproxima no intervalo inteiro, entre menos 1 e 1. Então o limite não existe. Esse limite do lado esquerdo não existe e também o limite do lado direito não existe. Portanto, o limite da função também não existe. Então, nós terminamos aqui essa primeira videoaula. Na próxima videoaula nós vamos considerar o cálculo de alguns limites. Obrigado.